deixar Deus viver junto com você. Ele é grande, Ele é tudo, Ele é mais. Deus é 10, Deus é 10 pra mim, Deus é 10 pra você, Deus é 10 pra todos nós, Deus é 10, Deus é 10 pra mim, Deus é 10 pra você, Deus é 10 pra todos nós, Deus é 10. Isso aí, Deus não é 10, Deus é 1000, 10.000. Boa noite para você que está aí em casa, boa noite estúdio, pode ser boa tarde também, ou bom dia, não sei de onde você está vendo hoje o programa, mas seja bem-vindo a mais um Mensageiros do Amor, que acontece nessa quarta-feira, que acabamos de começar mais uma obra do Senhor. Então, assim, muito obrigado pela sua presença, por você estar aqui conosco hoje. É uma alegria muito grande podermos repartir esse momento, por estar, assim, em comunhão com Cristo, para poder fazer essa obra acontecer. Então, assim, primeiramente eu quero dar uma boa noite a essas pessoas que estão aqui também junto comigo, carregando a mesma cruz. Boa noite ao Rick, que é o nosso músico de hoje. Boa noite, Rick. Boa noite. É uma maravilha sempre estar aqui, mais um sim para Deus. E você aí de casa, que possa dar uma boa noite. Aí em casa, dá uma boa noite para você mesmo, boa noite para Deus. Boa noite, Deus. É bom estar aqui mais uma vez. Você aí de casa e a gente daqui. E eu espero que vocês aproveitem o grupo. É isso aí, Rick, é isso aí, tá certo, cara. Obrigado pela sua presença, obrigado mais uma vez pelo seu sim. E agora eu vou dar boa noite para nossa querida irmã, a Lore, que vai estar ali usando os seus dedinhos para poder hoje estar interagindo com você. Boa noite, Lore, com você. Boa noite pessoal em casa. É uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez neste chat. Eu queria convidar você que está aí assistindo, que ainda não entrou no chat, que você possa entrar e vir conversar comigo, vir partilhar com a gente. Temos mais pessoas no chat. Vim partilhar, vim conversar, vim colocar o que Deus está colocando no seu coração, que às vezes é uma palavra que vai tocar o meu coração ou o coração de outras pessoas. Então eu te convido a entrar, a partilhar, a fazer seu pedido de oração. A gente está aqui abertos, rezando por você, pela sua família e pelas intenções que você traz no seu coração. Então eu te convido a entrar e vir conversar conosco, tá? Um beijo. É isso aí, Lore, é isso aí. Toda palavra partilhada é muito conveniente para nós hoje que decidimos seguir Jesus, para poder estar partilhando e assim usufruindo dela e colocando em prática toda ela para os nossos irmãos que estão ao nosso redor, né? E assim, agora eu queria dar uma boa noite especial para o meu grande irmão, esse irmão que tem sido assim um exemplo de assim um seguidor de Cristo, e eu comecei assim, disse sim a Jesus e ele estava do meu lado. Esse é meu irmão Ligerson. Boa noite, Ligerson, tudo bem? Boa noite, irmão. Para mim também é uma alegria muito grande estar aqui, em especial ao seu lado. Como ele próprio mesmo disse, a nossa caminhada ali, a gente começou junto e que seja continuando sempre junto no caminho do Senhor, porque a importância é estar no caminho do Senhor. É uma alegria estar do lado do Douglas, porém não importa ao lado de quem você está, mas porém você precisa estar no caminho do Senhor. É isso que o Senhor vem falar para nós, ficar firme. E eu faço as palavras de Maria, minhas palavras nessa noite. A minha alma exulta de alegria no Senhor. Que lindo, irmão, que lindo, que bom assim saber que existe não só você como outras pessoas para a gente poder estar caminhando junto e assim decidido a enfrentar o que vier pela frente, mas o principalmente é focar em Jesus e não deixar de segui-lo, independente que a cruz seja pesada ou se o fardo seja pesado. Hoje nós estamos felizes, por mais que existem várias dificuldades, mas assim, no acordar e saber que Ele está ali do nosso lado, deu um bom dia pra gente, preparou todo aquele dia maravilhoso, e assim, e é muito bom não só estar aqui, como você mesmo disse, com você, mas com todos esses servos maravilhosos e com todos, muitos aí do mundo inteiro, né? E assim, eu queria agradecer sempre ao Senhor Deus por ter me acolhido novamente, por ter me resgatado, e é uma alegria muito grande que eu sinto aqui dentro, e eu quero te servir com a mais fidelidade possível
de toda a minha vida, de todo o meu ser. E agora eu gostaria de consagrar o nosso programa à nossa mãe, né? A nossa mãe que sempre está ali intercedendo por nós, a mãe que está sempre assim levando ao Pai as nossas intenções, os nossos desejos. E assim, é importante que a gente nunca esqueça de Maria. A gente às vezes pensa muito em Deus, muito em Jesus, muito no Espírito Santo, mas a gente acaba deixando Maria de lado. Então é importante que a gente possa assim sempre estar rezando junto com ela, porque a mãe leva ao Pai, leva o nosso coração angustiado, que ela leva para que nós possamos ser aliviados. Então, a partir de agora, vamos entregar a nossa mãe inteiramente o nosso ser, para que ela possa sim estar levando ao Pai todas as nossas intenções, todo o nosso amor. É isso aí. Ô mãe, venha nos proteger, venha cuidar da gente. Eu lhe peço, mãe, com todo o meu amor, venha cuidar de nós, mãe. A senhora que tanto nos ama, tanto nos preza, sabe das nossas dificuldades. Nós sabemos também o que a senhora passou perante aquela cruz. Nós estamos contigo, mãe, e nós não queremos desistir. E leve ao Pai, para que nós nunca desistamos. Leva ao Pai, mãe. Maria Santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos, olhos voltados para o céu, e por ele construir a nova vida. Mãe da obediência, da graça e do amor, que os homens se encontrem no filho desta flor. Seu nome é Maria de Deus. Maria Santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos, olhos voltados para o céu, e por ele construir a nova vida, a nova vida, a nova vida, a nova vida. Olhos voltados para o céu. Olha que linda essa música, essa letra, né? Saber que a gente pode contar com a mãe que está ali intercedendo por nós. O que me entristece muito é saber o sofrimento que ela teve, mas teve que ser desse jeito. E hoje ela é tão amável, ela leva assim as nossas intenções, o nosso coração às vezes angustiado ao Pai, mas ela está ali, ela persiste, ela não deixa o Pai desistir e não deixa ele pensar duas vezes, mas ela está ali intercedendo por nós. Isso é tão bonito, é tão gostoso de poder sentir essa graça, e é com muita alegria, na certeza que Deus também enviou aquela terceira pessoa da Trindade Santa, que é o nosso Espírito Santo. O Espírito Santo que vem abençoando, ele vem iluminando os nossos caminhos, nos protegendo, abrangendo os nossos corações, para que nós possamos ser instrumentos da obra do Senhor.
Então, que Ele possa continuar, que nós possamos continuar mergulhando nesse espírito abrasador, nesse espírito adorador. E assim, é importante que você se entregue, quando você começar a rezar, que você se entregue mesmo, assim, de todo o teu ser, que você não desista. Às vezes tem algumas coisas que te distraem, mas assim, não deixe que isso te distraia. Feche os seus olhos, que a partir do momento que você fecha os seus olhos aqui do corpo, você abre os olhos do coração para Jesus. E Ele está ali, e Ele quer que você persista, Ele quer que você persevere. Então assim, de todo o teu ser agora, feche os seus olhos. Não deixe que nada te distraia. Mais nada. Vai pedindo o Espírito Santo. Pede o Espírito Santo para que Ele derrame todo o teu fogo abrasador, o teu fogo adorador. Aquele que nos lava, que nos purifica, que nos renova a todo momento. Vai pedindo, estúdio. Pede fogo do céu. Pede, estúdio. Pede você aí de casa também. Não deixe de pedir. Ele quer derramar, Ele quer abrir o teu coração. Ele quer que você se abra inteiramente, intensamente, de todo o teu ser. Não deixe que isso aconteça, não deixe que nada te distraia, não deixe que o mal chegue perto de você. Ele quer te renovar, Ele quer te renascer a todo momento. Então derrama o Espírito Santo, Senhor. Nós queremos, escuta o nosso coração, Senhor. Nós queremos, Senhor. Derrama, meu Pai, de todo o teu ser, de todo o teu amor por nós. O Senhor enviou o teu Filho por nós. Agora envia o teu Espírito Santo também, Senhor. Nós sabemos que a paz está conosco. Nós sabemos disso, Senhor. Mas quanto mais o Senhor manda, mais nós queremos, Senhor. Nós queremos, meu Pai. Então não desista, Senhor. Não desista de nós, não nos abandone. Nós somos as tuas ovelhas, Senhor. Nós somos as tuas ovelhas. Então venha nos pastorear, Senhor. Não desista, Senhor. Não nos abandone. Eu sei que o Senhor não vai nos abandonar. Mas eu tenho que persistir, Senhor, em lhe pedir, porque é o que nós precisamos, Senhor. Vem, Espírito Santo. Sabe por quê? Porque hoje o céu quer se abrir. O céu quer se abrir de bênçãos. O céu quer se abrir de graças. É com você, Rick. O céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder toca meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder toca meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, com teu poder toca meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo de Deus. Obrigado por acalmar os nossos corações. Obrigado por trazer essa paz interior. Obrigado por derramar essa graça que tanto lhe peço, não só eu, mas como todos os católicos, os cristãos, os romanos, os marianos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu só tenho lhe agradecer por todas as graças derramadas, por todas as bênçãos derramadas, Senhor. E hoje é com muita alegria que nós estamos aqui em espírito de Hosana. Olha como esse estúdio está bonito. Esse estúdio está bonito, de todos vestidos de branco. O branco, a cor da paz. A paz que o Senhor nos enviou. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor está nos dando
de poder estar colocando essa missão em prática, Senhor. Muito obrigado. E continue nos abençoando, Senhor. Eu lhe peço de todo o meu ser, não só eu, mas como todos os nossos irmãos. Agora eu vou estar aqui passando a palavra para o meu irmão Ligerson, porque eu sei que Deus quer usá-lo agora e quer usá-lo, ele, através dele, tocar o seu coração que está aí em casa. Então assim, vá já entrando na presença do Senhor. Não deixe que nada te distraia. Feche a porta, apaga a luz, acende o abajur, fique sozinho dentro do seu quarto. Abre a sua Bíblia e fique com o terço na mão. Entra na intimidade, entre na comunhão com Cristo. Ele te quer. Então diga seu sim e persevere. É com você, Ligerson. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E nessa certeza que nós estamos na presença do Senhor, que nós consagramos este grupo nas mãos daquela que é a nossa advogada, aquela que é intercessora, tão fiel a nós, né? As mãos de Maria. Eu convido você, antes de eu partilhar a palavra, a levantar a sua mão. Porém, se você souber a oração, você me acompanha. Se você não souber, apenas feche os seus olhos e continua. Levante-se, Deus, intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste, que sejam dispersos seus inimigos e que fujam de sua face todos os que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A cruz sagrada seja minha luz e não o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me ofereça coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmos o teu veneno. São Bento, rogai por nós. Senhor Jesus, eu peço o teu Espírito Santo para que ele desça sobre nós, para que nós possamos mais dignamente ler a tua palavra e que o teu Espírito Santo, Senhor, nos dê o discernimento de poder entender aquilo que tu queres para nós, porque é somente a tua vontade. Eu me coloco diante de ti, Senhor, para que não seja a minha vontade, mas sim a tua. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor, e enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Convido você a pegar a sua palavra. Eu vou ler a palavra antes e depois eu me apresento. E é em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Eis porque sinto alegria nas fraquezas, nas afrontas, nas necessidades, nas perseguições, no profundo desgosto sofrido por amor de Cristo, porque quando me sinto fraco, então é que sou forte. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Vou ficar com ela aqui. Bom, meu nome é Ligerson, eu tenho 28 anos, sou casado, e Deus me concedeu a graça de, nesse ano, selar o meu matrimônio com um bebê. Glória a Deus, e Ele seja louvado por isso. E não sou formado em teologia, não sou formado em filosofia. Tá, mas por que você está dizendo essas coisas, Liz? A única coisa que eu tenho foi um encontro real com Jesus. O que depois disso vem mudando minha vida, e eu venho procurando seguir nesse caminho e procurando seguir a Ele, fazendo sempre a vontade dEle e não a minha. É por isso o fato de eu ter me apresentado depois da palavra. Porque o que São Paulo vem nos dizer hoje é exatamente isso, porque nós somos julgados, nós somos sofridos, nós somos perseguidos, nós temos dificuldades, porém o que ele vem nos dizer nessa noite é que Jesus está conosco. Ah, mas o que isso tem a ver com sua apresentação, Liz?
ao fato de eu não ter filosofia, não ter teologia, que ainda não tenho, né? Porque um dia, se Deus quiser, eu vou fazer. Mas é o fato que Deus me escolheu sem eu ter nada dessas coisas. Deus me chamou sem eu ter nada de nenhum tipo de curso ou nenhuma formação. Deus me chamou para ser servo dele. Deus me chamou para seguir ele. Então, depois desse dia, no dia que ele me chamou, eu falei assim: eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Foi essas minhas palavras para ele. E é por isso que hoje eu estou aqui. E eu já tenho eu participo do Ministério de Pregação há aproximadamente mais de 1 ano e meio. E desde o meu sim eu tenho buscado o Senhor verdadeiramente, tenho buscado fazer a vontade dele, tenho buscado sempre falar a verdade, sempre buscar o caminho dele. Porém é uma coisa que é muito difícil, você estar no caminho do Senhor, mas ninguém nunca disse que seria fácil, né? E o fato de você estar no caminho do Senhor e fazer a verdade, é por isso que a nossa presença fazendo e falando a verdade incomoda os outros. O fato de a gente falar a verdade, a gente já começa a sofrer por causa disso. As perseguições já começam pelo fato da gente fazer a verdade. O que me vem, uma imagem que me vem nas minhas orações quando eu estava rezando para esse encontro, era que Jesus, diante de Pilatos, ele disse a Pilatos naquele dia: eu digo a verdade, e todo o que é da verdade ouve a minha voz. E quando você fala a verdade, inclusive o evangelho de hoje, vou até pegar para vocês ler. O evangelho de hoje, que é o evangelho de João, no último versículo, no versículo 21, ele vai dizer assim: mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que segundo as suas ações sejam realizadas em Deus. Ou seja, quando você começa a viver o cristão, quando você começa a viver o cristianismo, quando você começa a viver aquilo que o Senhor quer para você, aquilo que o Senhor caminha contigo, é quando você começa a se aproximar da luz, porque você permanece na luz quando você começa a falar a verdade. E a verdade, ela incomoda. Porém, ela incomoda o inimigo de Deus. Tem uma frase do nosso querido Papa que nos falou agora, que acho que foi semana passada, eu vi isso na Canção Nova, que as fofocas, tudo aquilo que você fala por trás do seu irmão, não lembro bem ao pé da letra a frase, porém, as fofocas e aquilo que você fala do seu irmão, isso vem do maligno. Isso é contra o Espírito de Deus. Então, ou seja, eu não sei o que você está passando, eu não sei, porém eu sei o sim que eu dei a Deus e aquilo que Ele me pede para falar hoje. É esse o ponto de um pregador, é ele escutar o que Deus quer e fazer a vontade de Deus e não a minha. E por isso que antes de eu começar a oração, eu pedi para ele, para que o Espírito Santo dele me desse a força de fazer a vontade dele e falar aquilo que ele queria. Eu não sei o que você vive, eu não sei o que você está passando, porém, o fato de você ter aceitado Jesus Cristo, o fato de você ter dado o seu sim a Cristo, quando você disse eu quero o Senhor, ele não olhou para você se você tinha uma formação, se você tinha isso, se você tinha aquilo, se você era qualificado, ele simplesmente te escolheu e vai te capacitar conforme aquilo que você vai procurando estudar, aquilo que é necessário. Porém, não se preocupe se você ainda não é capaz de fazer aquilo que foi te dado para fazer. É esse o ponto. Jesus não escolheu os capacitados, ele capacita os escolhidos. Eu já estou começando a suar aqui já. Glória a Deus. Mas esse é o ponto do cristão. E São Paulo é muito lindo, que ele quando São Paulo escreveu essa segunda carta aos Coríntios, ele estava preso, e para a gente poder entender um pouco desse versículo 10, um pouco antes, no versículo 9, ele vai dizer assim, no versículo 8, perdão: 3 vezes eu roguei ao Senhor que apartasse de mim. Por que, Senhor? Era a pergunta de São Paulo ao Senhor. Por que é que eu estou passando por isso, Senhor? Se eu sou tão fiel a Ti, por que é que eu estou passando por isso? Eu não tenho necessidade de passar por isso, porque eu faço a Sua vontade. Essa é a pergunta que nós fazemos hoje, que em determinadas situações nós fazemos ao Senhor, porque a gente está fazendo a vontade dEle e nós sabemos que a vontade dEle é fazer o bem, e por que é que nós temos que sofrer fazendo a vontade dEle? Não faz sentido. Não faz sentido você fazer a vontade do Senhor e sofrer.
Porém, é esse o chamado. Ser cristão é sofrer. Esse é o chamado, porque só sofre aquele que ama. A palavra do mesmo Evangelho de hoje vem nos dizer que Deus amou tanto o mundo que Ele deu seu Filho unigênito. Ou seja, o sofrer é do cristão. O sofrer é amar. Quem não sofre não ama, quem não ama não sofre. Jesus Cristo foi e era necessário Ele sofrer. Ele sofreu, Ele carregou aquela cruz, Ele foi chicoteado, Ele foi bofetado, não sei se essa é a palavra mais correta, porém açoitado, Ele foi cuspido, Ele foi humilhado, Ele foi todos os tipos de humilhações que alguém poderia ter sofrido. Ele sofreu porque Ele amou. E não porque Ele tinha que sofrer aquilo, mas porém o sofrimento é amor, então Ele teve que sofrer porque Ele amava. E Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho para ser amado. Porém não há o sofrimento, não há a glória sem o sofrimento. Como que a glória vai acontecer se o sofrimento não acontecer? Não acontecer antes. O padre, até eu ia partilhar no começo, e que era uma responsabilidade muito grande de estar aqui partilhando a palavra depois de dois grupos de oração com 2 sacerdotes. Era para um leigo vir e falar todas essas coisas que eu não tenho teologia, que eu não tenho filosofia, porém assim eu faço a vontade dele. E o padre falou uma coisa muito sábia, linda, na semana passada: não há Páscoa sem o sofrimento. Jesus precisou ser morto, precisou ser humilhado para que Ele ressuscitasse. E hoje o Senhor, Ele te entregou, Ele te deu essa missão, assim como Deus deu a missão a Jesus Cristo. Ele entregou a missão a Jesus Cristo e falou assim, vai lá e faz isso, e aconteça o que acontecer do seu lado, persevera e permanece, porque o meu Espírito vai estar contigo. Foi Deus quem falou para Jesus, desce lá e faça isso. Foi o próprio Deus quem desceu, e no ventre de Maria, que foi escolhida para ser aquilo. Porém, quando Maria deu o seu sim, ela teve que dar milhões e milhões de não, mas Maria sofreu para permanecer na vontade de Deus. Ela teve que sofrer para permanecer e fazer a vontade de Deus. Por isso que o tema de hoje é: quando se é cristão, não se para de lutar. Não se para até que a glória aconteça, não se para de lutar enquanto não chegarmos ao céu. Enquanto o cristão não chegar ao céu, ele não vai parar de lutar, porque o demônio não vai parar de atentar. Ele não vai parar. Então persevera na oração, persevera com o Senhor. É só Ele que é o conforto, é só Ele que te dá a força, é só Ele que nos guia. Por isso que quando eu falei que eu ia fazer a minha apresentação, é porque no dia que eu dei o meu sim, eu falei para o Senhor: me guia, Senhor, me guia, porque eu quero seguir os seus passos, eu quero seguir o teu caminho, e eu quero ser guiado por ti e não fazer a minha vontade. Eu não sei aquilo que você tem passado, porém eu digo uma coisa agora para líderes de pastorais ou líderes de ministérios, ou qualquer seja a sua liderança, ou qualquer que seja a sua posição dentro da igreja. A missão foi dada a ti, a missão foi dada a você, porém não se preocupe se você ainda não é capaz, porém ela foi dada, foi Deus que te entregou essa missão, e não há quem conteste isso. Não há quem vai dizer que não foi Deus que te entregou. Foi Deus quem te entregou, e é Ele quem vai te capacitar para guiar. Porém o Senhor vem nos dizendo: eis que faço nova todas as coisas. Se hoje você não é capaz, se hoje você se acha que não é capaz, eu convido você a lembrar do momento em que você se encontrou com Jesus, no momento em que você teve o seu encontro com o Senhor. Qual foram as suas palavras no momento em que você se encontrou com Jesus, assim como Maria, quando o anjo Gabriel apareceu para Maria e ela anunciou a anunciação, e ela disse: eis-me aqui, Senhor. Qual foram as suas palavras? A de Maria foram: eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. As minhas foram: eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Eu faço essa pergunta para você: qual foram as suas palavras no momento do seu encontro, da sua missão? Elas foram: eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade? Ou elas foram: eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim segundo a minha vontade? É uma coisa interessante para a gente parar e pensar,
Porque a partir do momento que você quiser fazer a sua vontade, no momento de uma turbulência, no momento de uma tribulação, no momento de uma barreira, de uma dificuldade, seja lá qual for o problema, você não vai aguentar, porque você vai estar fazendo a sua vontade. A partir do momento que você fazer a vontade de Deus, pode acontecer o que for. Se você perseverar, você será glorificado. Deus vai derramar a glória em cima de você, porque você perseverou. E Ele honra a fé daqueles que creem nele. Assim como ele diz também, agora eu não me recordo qual foi o evangelista, porém está na Bíblia, todo aquele que me crê no nome do Senhor, você e sua família será salva. E hoje a palavra sabe, porque eu não sei o que você tem vivido, porém essa questão de você ter uma missão, a missão que você tem, se você está se deixando sendo abalada por outros que estão sendo o motivo da sua fraqueza, que estão sendo o motivo da sua turbulência, porém eu digo que eles que estão fazendo isso com você, que estão falando que você talvez não seja capaz, eles estão olhando para a bagagem que eles têm. E não estão olhando para a vontade do Senhor, porque foi o Senhor que te escolheu e foi o Senhor que vai te capacitar. Ao invés deles estar ao seu lado, eles estão preocupados com eles mesmos, eles estão preocupados com a bagagem deles, eles estão preocupados com os anos que eles têm de renovação, pode ser, com os anos que eles têm de caminhada com o Senhor. Outro dia eu partilhava com o Douglas, eu falei com ele assim, é interessante que a gente fala assim, eu venho na caminhada há tanto tempo, porém você vem na caminhada ou você vem vivendo com o Senhor? O fato de você caminhar não quer dizer que você está na graça, que você está na unção, que você está no caminho do Senhor realmente. Você caminhar é uma coisa, você viver é outra. São duas coisas distintas, porém, ao mesmo tempo juntas. Você precisa caminhar e viver, não somente caminhar. Ai de mim se eu pregasse e não vivesse. Se eu não vivesse o que eu leio, se eu não vivesse o que a palavra me diz para viver. Ai de mim. Eu não teria forças, humanamente falando, eu não teria força de chegar aqui e falar todas essas coisas para você, pois eu tenho certeza e eu creio naquilo que o Senhor tem dito e naquilo que o Senhor falou nessa tarde. E eu sempre, quando eu vou pregar, sempre quando eu vou conduzir, sempre quando eu vou fazer a mínima coisa que seja diante da igreja do Senhor, diante daquilo que Ele me coloca a fazer, da missão que Ele me entrega, seja até para limpar o hall. Outro dia, até no grupo de oração lá no Morada Nova, a música ia tocando, como que é o nome? Faço o melhor lá para Deus, eu para cantar sou uma tristeza. Porém, ele ia falando assim, eu canto ao Senhor para sempre. E eu estava no hall, no momento dessa música, eu estava no hall, e eu estava com um mop na mão, e eu estava escovando e escutando a música, e eu canto ao Senhor para sempre, e eu mopo ao Senhor para sempre. Porém, a graça estava sendo derramada naquele momento em que eu estava mopando o hall lá dentro. O Espírito que estava acontecendo no grupo de ação estava acontecendo lá também. Basta você se entregar à missão que é dada a você no momento. No momento em que é dada. E o interessante é que a confirmação veio de várias formas para mim hoje. Né, que o tema seria esse, quando você é cristão não se para de lutar. A confirmação veio de várias formas, inclusive eu fui ler o Evangelho do dia. E quando Deus me disse, eu tenho buscado viver a verdade, sempre busquei viver a verdade. O Evangelho de no capítulo 21 vem dizer, se você faz a verdade, as suas ações serão geradas através de Deus. Isso diz no Evangelho. E no mesmo Evangelho, por providência, eu entrei na liturgia diária da Canção Nova e estava lá o Santo do Dia. E eu, por curiosidade, cliquei no Santo do Dia. E depois o Santo do Dia foi colocado pela CCB Londres pelo site, pelo Facebook da Capelania. Pelo site da Capelania, o Santo do Dia estava lá. Porém, talvez muita gente não tenha olhado, não tenha lido o que era o Santo do Dia. Porém, eu vou ler para vocês agora. Santo do Dia. Santa Madalena de Canossa. Quem é Madalena de Canossa? Mas enfim, Santa Madalena de Canossa, rogai por nós. A santa de hoje é
fundadora das Filhas da Caridade, congregação que iniciou em Veneza, Itália. Nasceu em Verona no ano de 1774 e faleceu com 61 anos. Mas viveu o céu já aqui, acolhendo a salvação e sendo o canal dela para muitos. Perdeu cedo seus pais, teve seu chamado à vocação religiosa, numa consagração total, mas não foi aceita na primeira tentativa, porém não parou no primeiro obstáculo. Eu não vou ler a história dele, então, por isso eu queria chegar nessa parte. Não foi aceita na primeira tentativa, porém não parou no seu primeiro obstáculo. O que o Senhor hoje ele vem te dizer, a missão dada a você, persevera, porque Ele vai te dar a força, assim como São Paulo diz hoje na carta, a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 10, como nós acabamos de ler. Quando eu estou fraco, é a força de Cristo que eu tenho em mim. É essa certeza que nós temos que ter se nós fazemos a verdade, se nós estamos com Cristo. É essa certeza que quando nós estamos fracos, é Ele quem age em nós. Porque quando nós estamos fracos, isso ele vai dizer, São Paulo vai dizer no versículo 9, do mesmo capítulo, no versículo 9, que ele pergunta, apartar-se de mim, por que eu estou vivo isso? E Jesus vai dizer a ele, mas ele me diz, basta-te a minha graça, porque é na sua fraqueza que se revela totalmente a minha força. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, porque Ele é muito providente e Ele faz as coisas dele acontecer e Ele escolhe quem Ele quiser para assumir a missão que Ele quiser, pois a igreja é dele. Não é de humano, não é minha, não é de ninguém. O grupo de oração Mensageiros do Amor não é meu, não é de ninguém, não é nem da Lore, que é a coordenadora do Mensageiros do Amor. O Mensageiros do Amor não é dele, o Mensageiros do Amor é de Jesus Cristo. A Igreja Católica Apostólica é de Jesus Cristo, pois quando ele disse a Pedro sobre quem, não sei se você se lembra, porém ele disse a Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Ele não disse sobre esta pedra eu edificarei a igreja, ele disse a minha igreja. Então, portanto, a igreja é de Jesus Cristo. Se a missão foi dada a você, persevera e não liga para a bagagem, porque não faz diferença você ter milhões de livros numa estante e você não ter a ousadia de ajoelhar diante da cruz e clamar pela misericórdia. Não vai adiantar nada você ter milhões de livros, milhões de diplomas dizendo que você é capaz, sendo que você não tem a unção do Espírito Santo, sendo que você não tem a força da força que desce do alto, da força que Jesus Cristo te dá quando é Ele quem te chama para a missão. É essa força que nós temos que ter. O conhecimento é necessário, não estou dizendo que não é, o conhecimento é, porém a força maior desce do alto, a força maior vem do Espírito Santo, e para isso só apenas basta você querer e dizer, eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Essa canção que o Ricardo vai cantar, eu poderia acho que ficar a noite inteira se fosse para falar do Espírito Santo, para descer para você, para dar força, para te guiar, para te ser aquilo que o Senhor quer para você. Porém, o tempo nosso aqui é curto, porém a gente louva e agradece a Deus pelo tempo, por essa obra aqui que tem feito grandes milagres, tem feito prodígios e milagres. E eu peço a Deus que continue enviando o seu Espírito Santo para que nós aqui continuamos na graça de perseverar na vontade dele, perseverar fazendo a vontade dele, para que nós continuemos sendo mensageiros do amor e instrumentos do poder do Senhor. E essa música que ele vai cantar, eu vou pedir ao Ricardo que já pode até começar, porque eu já estou até ficando sem voz. Porém, deixa-se levado pela canção. Alguém canta duas vezes. Quem canta em casa duas vezes. Convido você a fechar os seus olhos. De que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, ver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar.
até chegar ao céu. Essa canção ela é muito... Viver pra mim é Cristo. Ela é completamente o que a palavra nos diz. Porém, a passagem exata dessa canção, ela se encontra na carta de Coríntios, em Filipenses, capítulo 1, versículo 21, se você quiser lá, que São Paulo vai nos dizer que para mim viver é Cristo, para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Nós precisamos ter essa certeza de que quando morremos nós temos a vida eterna, porque quando nós morremos é lucro, porque nós já não teremos mais nenhuma turbulência, nós não teremos nenhuma dificuldade, nós iremos direto para o céu. Pois é isso que nós temos que viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar até chegar ao céu. Nós vamos colocando nas mãos de Maria, para que Maria coloque aos pés de Jesus todos os pedidos de oração. Nós colocamos a vida do Marcos Paulo, que pede oração pelo seu pai, que sofre de diabetes e alcoolismo, pede pelo seu primo Paulo Júnior, que sofreu um acidente de moto, e pelo seu avô, que perdeu o movimento do braço. A Judite pede oração por sua mãe Yolanda. A Márcia pede oração por seus filhos. O Ronaldo Andrade pede oração por sua família, por sua esposa Érica, o Carlos e o Augusto. A Clélia pede oração pela saúde e matrimônio de Milene Freitas. O Daniel pede oração para ser libertos do vício do álcool. A Maria Cecília pede oração por sua afilhada Carla, que está iniciando na graça de ser mãe do Gabriel. Que Deus abençoe. A Maria pede oração por sua vida. A nossa irmã Lilian, que está aqui no chat com a gente, que é lá de Windows, pede oração por toda a sua família, em especial por sua gravidez. E a gente pede por todas as grávidas da nossa comunidade, em especial pela Lari, a esposa do Ligerson, a Thali, que é a esposa do nosso irmão William, que está aqui com a gente também, a Carlinha, nossa querida irmã Cláudia, a Paula e a Michele, que é cunhada da Lari. E eu coloco também nas intenções todas as mulheres que têm vontade de engravidar, em especial por mim e pelas minhas amigas que eu conheço, que Maria possa ir abençoando e cuidando do coração dessas mulheres que têm que sentem essa vontade no coração de ser mãe, mas que ainda não foi concebida a graça. O Ramon pede oração para o Alex e para sua mãe e para sua esposa, por mim. A Nara pede saúde de Angelita, de José Osvaldo, pela família de Ilmária e Júnior. E que a gente coloca todos esses pedidos na mão de Maria, que ela vá cuidando do coração de cada uma dessas pessoas, que ela vá intercedendo por nós, essa mãe querida, que sempre acolhe os nossos pedidos e que sempre intercede por nós. Mãezinha querida, nós te entregamos tudo em suas mãos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Esse seu querer de ser mãe, Lore. Eu fiquei muito assim, agraciado por saber que você está querendo procriar, que é a missão que Deus nos deu aqui na Terra. E desculpa, pessoal, a gente teve um problema aqui, mas como eu estava falando, eu fiquei muito contente, realmente. Essas mães que desejam, essas mulheres que desejam ser mães, que elas possam sim ser abençoadas.
e que elas possam gerar, sim, uma criança e poder educá-las como Deus mesmo nos ensina na palavra, né? Ele nos cria para a gente procriar, para a gente viver e enfim, é isso aí. E como você também dizia, Lígison, para a gente parar para pensar como foi a minha entrega para Jesus, a minha primeira vez, a minha conexão com Jesus, com Deus, como eu me entreguei. E quando você falava, aquilo vinha na minha cabeça, que isso já faz uns 3 anos, mais ou menos. E como você disse, às vezes eu falo que eu estou na caminhada, mas eu digo que eu estou na caminhada, mas eu estou assim, fiel a Deus, eu estou vivendo a palavra, eu coloco em prática tudo aquilo que eu aprendo dentro da igreja, tudo que está na Bíblia, e assim, muita coisa eu aprendo com você, e assim, muita coisa eu venho aprendendo, e eu tenho muito que aprender ainda, e eu quero mais, eu quero muito mais, porque isso me faz bem, me traz alegria, me traz uma paz interior. E não só para mim, mas para todos os meus irmãos, eu desejo que a gente se ajoelhe e se entregue a Cristo. Que você possa, sim, lembrar a sua primeira vez com o Senhor. Que você possa colocar aquele momento especial, que Ele te resgatou, que Ele te tirou do fundo do poço, mesmo que às vezes você não estava. Mas aqueles que estavam, é uma alegria ainda maior pra gente. Porque Ele estava ali. Ele estava ali. Enfim, eu preciso parar de falar um pouco, porque se depender de mim, eu vou ficar aqui também com o meu irmão, porque é muito bom estar aqui. É muito bom mesmo, meus irmãos. Eu precisava lembrar do nosso Osana, que está chegando dia 27 e dia 28. É isso mesmo, a produção. Pensei que ela estava me corrigindo. Mas é isso mesmo, dia 27 e 28 de abril. Está chegando, faltam alguns dias. Então, assim, tem que correr atrás do seu convite, porque pode acabar. As edições não estão limitadas. As edições não. Os convites não estão limitados, mas você tem que correr e adquirir o seu convite. E a camiseta também está à venda? Isso, está à venda. 10 pounds, mas para você 15. E fica aí o recado. Você venha fazer parte do Mensageiros também, se você... Esse aqui, ó, me deram aqui, ó. Tá vendo? 27. E o Emanuel está vindo... O Emanuel está vindo da Canção Nova, diretamente do Brasil. E o Padre Paulo. Então, assim, ó, com muitas bênçãos e muitas graças, você não pode faltar. E o tema é... Eu sei em que eu coloquei a minha fé. Então, assim, vocês estão muito bem-vindos. Nós esperamos por você. Muito obrigado. E, assim, um momento tão especial que é esse fechamento do programa. Nós queremos mais. Nós queremos que o céu continue se abrindo. Que o céu continue derramando graças. Que o céu continue derramando bênçãos. Então, assim, olha, eu vou dar um tchau pro pessoal primeiro, para depois a gente colocar essa música para nós escutarmos. Enfim, é isso aí. Eu vou ter que dar o tchau pra Lori, que é a minha querida amiga. Eu vou passar o microfone para ela, porque o dela está com defeito. Então é isso aqui. Então, eu quero dar meu boa noite a você que está em casa. Quero agradecer, muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui comigo, que estiveram no chat. Eu queria até falar o nome de algumas pessoas. O Matheus, lá de Wilsden, muito obrigada, Matheus. A Maria, o Celso e a Gia, a família linda dele, estavam com a gente também. A Maria Cecília, que é a nossa irmã que participa lá de Bayswater e também participa às vezes aqui com a gente no Mensageiros. Obrigada, Maria Cecília. A Michelle e o Augusto, que estão em casa com as crianças também. A Lilian, a Dona Sandra, a Rafa. E mais algumas pessoas que entraram e que não colocaram o nome. Eu quero agradecer de coração a presença de todos vocês. Muito obrigado. Sábado a gente espera o pessoal que está aqui em Londres, a gente espera todos vocês aqui sábado, que a gente vai ter nossa última formação para o Osana. E então a gente espera você
vir aqui com a gente, que vai ser um momento de muita graça, de muita alegria, muito bom ter em preparação para esse evento, que é uma bênção na nossa comunidade. Então, a gente já convida você a estar com a gente aqui sábado, depois da missa das 7, então aqui em Whitechapel. Todos vocês são convidados, vocês têm vontade de servir, de trabalhar, de dar seu sim a Deus, assim, essa obra que é do Senhor, está convidado, venha com a gente. O padre vai estar com a gente dando essa formação. 3 padres com a gente, não é só um não, é 3 padres, vê que graça, que maravilha, que graça de Deus, a gente ter 3 sacerdotes, então você não pode perder, você que está aqui em Londres, você é muito mais que convidado a estar com a gente nessa formação, e eu já agradeço muito, um beijo a cada um de vocês, você que está aqui domingo também, a gente tem grupo de oração, Mensageiros do Amor aqui em Whitechapel, e a gente tem o grupo Morada Nova em Wills, tem grupo de jovens, a nossa igreja está cheio de coisas maravilhosas para vocês. Então vocês são convidados. Entre em contato com a gente. Um beijo grande. Tchau, tchau. Obrigado, Loura. Obrigado por você ter lembrado alguns recados aí que eu acabei esquecendo. Peço desculpa a vocês. E dá o nosso adeus a nosso amigo Rick, que está aí. Sempre está, né? Mas assim, hoje também marcando presença aqui. Boa noite, Rick. Muito obrigado pela sua presença. Boa noite a todos em casa. E que você realmente deixe que esse grupo de hoje, como as palavras de Lidson falou, seja realmente que esse Cristo viva em nós. Que você, na sua fraqueza, deixa Deus ser mais forte. E convoque, cante o Espírito Santo para todos uma boa semana. Vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Sim, Senhor, nós te pedimos o teu Espírito Santo, Senhor, que ele desça sobre nós, Senhor, e que nós tenhamos a força tua, Senhor, porque nós sabemos que isso provém de ti, sabemos que a força vem de ti, sabemos que a força vem através do teu Espírito Santo, que nós possamos encerrar esse programa com a certeza que está com o teu Espírito Santo e na certeza de ser e poder ser um homem renovado, uma mulher renovada pela força do teu poder, porque nós sabemos que isso provém de ti, Senhor, que esse Espírito Santo desça sobre nós e desça sobre Osana, Senhor, pois nós sabemos, eu sei em quem eu coloquei a minha fé. Espírito Santo,